Amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos falar a respeito de quebrando as regras. Nós sabemos que nós temos um código de regras, de leis, que nós temos que seguir. Hoje de manhã o Espírito Santo falou de forma tremenda aqui. E eu sei que agora à noite não vai ser diferente. Eu creio que o Espírito Santo de Deus, Ele vai falar aqui nessa noite, quem crê nisso aqui. Em segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, e no versículo de número 5, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, e nós vamos ler no versículo de número 5. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, nessa parte aqui, ele vai falar de um alistamento. E olha o que Paulo vai dizer aqui. E se alguém também milita, não é coroado senão militar legitimamente. O que Paulo está querendo dizer com isso? O apóstolo Paulo, ele está dizendo que um soldado, quando ele se alista em uma das forças armadas, uma pessoa que vai concorrer uma vaga de concurso público, um atleta que ele vai disputar uma vaga olímpica, como nós temos assistido nesses últimos dias, ele tem que se alistar. E para ele se alistar, ele tem que estar de acordo com as regras do jogo, com as normas, com os estatutos. Se ele estiver acima do peso, ele tem que perder peso. Se ele não adequar as regras, os padrões, as normas, ele não vai receber medalha, coroa. Naquela época, os Jogos Olímpicos na Grécia era uma folha, uma coroa feita de folhas de louro. Por isso que Paulo, o apóstolo Paulo, ele diz que todos que se milita, que se alista, seja nas forças armadas, seja um atletismo, um esporte olímpico, seja numa prova que você vai fazer, seja ela de escola, de faculdade, de concurso público, você tem que se adequar às normas e você tem que ser legítimo. O que ele está dizendo? Se não, ele diz, não é coroado se não militar legitimamente. Não pode burlar, não pode trapaçar, ser trapaceiro. Feche os olhos nesse momento. Senhor Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Tua palavra, ela vai ser ministrada aqui. Meu Deus, nós cremos nesta palavra, que essa palavra é poderosa. Meu Deus, não permita que um homem, ele fale nada dele mesmo, diga nada dele mesmo, mas tudo que for dito venha a ser para louvar e glorificar o santo nome do Senhor. Meu Deus, conduz essa palavra com autoridade, com poder, com resultado, que essa palavra ela possa produzir vida, frutos, e esses frutos, meu Deus, sejam frutos dignos de arrependimento. Assim, Pai, que viemos nós diminuirmos e que o Senhor possa crescer cada vez mais. Conduza, meu Deus, com autoridade e poder essa palavra, as nossas vidas, nossos corações, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Pode se assentar, toma o teu assento. Nós entendemos que
qualquer atleta, qualquer homem ou mulher que se alista nas Forças Armadas, qualquer pessoa que vai fazer um concurso público, uma prova, o segredo de tudo para a pessoa ser legitimada, fazer tudo de acordo, legítimo, ela tem que seguir as regras, os padrões, as normas. Se ela violar qualquer uma das normas, qualquer um dos padrões, qualquer uma das leis que rege essa competição, essa pessoa ela pode ser punida, ela pode ser expulsa, ela pode ser a sua prova anulada. Por quê? Porque ela defraudou, ela burlou a lei. E nós sabemos que normas, que leis, elas foram feitas para ser o quê? Cumprida, para ser seguidas. Não adianta a pessoa tentar ganhar legitimamente uma corrida, fazer uma prova, passar no concurso público, sem ela não seguir as normas. Se ela deixa de seguir as normas, aquilo que está estabelecido pela lei, aquilo que está estabelecido pelos padrões daquilo que ela está fazendo, da organização, ela é reprovada. Para você ter ideia, no ano de 1960, vai nascer na Argentina um dos maiores futebolistas da história de todos os tempos, Diego Armando Maradona. Maradona, ele vai ser exaltado pelos homens do seu país, pelos fãs de futebol. Maradona, então, ele vai para a sua primeira Copa do Mundo em 1982. Ali no ano de 1982 ele joga a sua primeira participação. Maradona, ele era um camarada, um homem, um jogador que o mundo todo queria assisti-lo. Em 1986, Maradona ele faz um feito histórico. Ele ganha a Copa do Mundo para a nação da Argentina. Em 1986, Maradona então ele vai jogar em clubes como Barcelona, depois ele vai jogar no clube do Napoli, na Itália, aonde que ali existia a máfia italiana. Ele joga naquele clube, ele se envolve em escândalos com drogas. E no ano de 1994, Maradona ele vai disputar sua última Copa, e contra o jogo da Nigéria, contra a Nigéria, Maradona ele vai ser pego no exame antidoping, e ali vai descobrir que ele tinha uma substância no seu sangue, na sua urina, conhecida como efedrina. E quando os organizadores da FIFA descobre que Maradona ele tinha ali no seu organismo, né, uma espécie de asteroides, de anabolizante, eles proíbem Maradona de jogar a Copa do Mundo naquele ano. Maradona então, ele nunca mais vai jogar uma Copa do Mundo, porque era a última dele. Ele foi pego burlando as regras, ele foi pego burlando as normas da FIFA. E o que vai acontecer? Ele vai ser punido. E não é diferente da nossa vida espiritual. Se você for observar a nossa vida espiritual também, existem regras.
Existem leis que temos que seguir. Existem normas que temos que seguir, mas muitas das vezes nós quebramos as normas. O apóstolo Paulo, ele começa a fazer aqui uma analogia, uma tipologia de um atleta, que ele corre em busca de quê? De uma medalha. Ele corre em busca de uma coroa. Então, naquele momento, Maradona, ele é punido severamente, é expulso da Copa do Mundo, e logo em seguida, o que vai acontecer? Ele não vai participar mais de uma Copa. Aí você começa a se imaginar, a nossa vida espiritual não é diferente, não é a mesma coisa. Olha o que diz aqui, para você ter ideia, em Juízes capítulo 13, e versículo de número 24. Juízes, havia ali um jovem chamado Sansão. Olha o que diz aqui, Juízes capítulo 13, e versículo de número 24. Olha o que diz. Depois teve esta mulher um filho e chamou seu nome Sansão. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Entenda que esse jovem, o Sansão, ele era um rapaz que ele foi dado de Deus para o seu povo, para ele se tornar um campeão, para ele se tornar um resgatador, um salvador do seu povo. Só que entenda, nós compreendemos que nem sempre foi fácil fazer a vontade de Deus. Por quê? Fazer a vontade de Deus exige obedecer, exige seguir regras, exige você seguir os preceitos do Senhor, os estatutos do Senhor. Entenda que quando Paulo, eu vou citar Paulo mais uma vez aqui, ele falava de um atleta olímpico, que quando ele ia em busca do prêmio, quando ele ia em busca da recompensa, no final ele ia receber o quê? Uma coroa de folha de louros. Só que essa coroa, ela se desfaz, ela acaba. Mas a coroa que Deus tem preparado para você, para toda a eternidade, essa coroa, ela nunca vai se desfazer. Ela nunca vai se desfazer, mas por quê? Porque ela é para toda a vida eterna. Assim, viver o Evangelho, ele não pode ser de forma individualista, não querendo cumprir as regras de Deus, não querendo viver um Evangelho do seu próprio jeito, não querendo fazer com que a palavra, a Bíblia Sagrada, ela venha ser interpretada do seu jeito, da sua forma, fazendo ela se adequar ao seu estilo de vida. Não é a Bíblia, não é as regras, não são as leis, as normas que tem que se adequar ao nosso padrão de vida. Somos nós que temos que nos adequar ao padrão bíblico. É você que tem que seguir as normas da palavra de Deus. Só que tem pessoas que elas querem um prêmio, elas querem a coroa, elas querem a recompensa da vida eterna, mas elas não querem seguir as regras. E aí está o maior problema. Esse jovem chamado Sansão, ele vai ser um dos maiores exemplos de quebrador de regras. Ou melhor dizendo, ele vai ser um péssimo exemplo, porque Deus chamou ele cresce
e o Senhor o abençoa. Ele foi escolhido por Deus, ele foi chamado por Deus. Olha o que a palavra de Deus diz aqui, no capítulo 17 e versículo 6. Juízes capítulo 17 e versículo de número 6. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. O que é isso? Não tinha rei, então vou fazer as coisas do meu jeito, a minha vida, as minhas regras. Entenda que não é do jeito que nós queremos, tem que ser do jeito que Deus quer, da forma que Deus quer. Existe um manual de conduta, existe um manual de regras. Nós não podemos seguir regras, criar regras. Existe um manual de sobrevivência. Não fazer cada um a sua regra, a sua lei. Esse foi o pior período que o povo viveu, o povo israelita viveu. Essa foi a pior degradação do povo de Deus, foi a pior época. Por que foi a pior época? Porque foi a época que existia o maior número de paganismo, foi a época onde que existiu o maior número de secretismo religioso, onde que as pessoas serviam vários deuses. Foi a maior época que viveu o povo na imoralidade. Entenda que essa época, pelo fato de não haver rei em Israel, cada um fazia o que queria. Imagina a bagunça que não era. O negócio, a situação era tão séria, que havia um homem levita. Havia um homem, só deixa paradinho, tira esse modo, eu vou ficar quietinho aqui. Havia um homem levita, que ele tinha uma concubina. Para você ter ideia, que a época dos juízes era terrível, principalmente a época de Sansão. Não havia rei, e aí esse homem, ele tinha uma concubina, esse levita. E uma certa vez, ele voltando da viagem da casa de seu sogro, ele estava na casa do sogro juntamente com a sua mulher. Eles vão para uma terra distante. Eles estavam voltando para casa, já estava a noite avançada. Eles então decidiram, sabe o que fazer? Ficar numa praça da cidade. Ali eles vão conhecer um senhor, um homem, um velho, um ancião. E ele vai dizer assim: por que você não vai ficar na minha casa? Por que você não vem hospedar? Não fica nessa praça não. Essa praça aí, ela é perigosa. Então o casal então decide aceitar. Tudo bem. Eles entram para a casa daquele senhor, que eles estavam em terras estrangeiras. Entenda isso, eles não estavam em Israel. E ali eles ficam na casa do Senhor. O Senhor ali dá hospedagem para eles, dá banho, dá comida para eles, e ali eles vão dormir. Só que durante aquela noite, alguns vadios daquela cidade começaram a bater na porta daquele senhor, daquele ancião, e começaram a dizer assim: nós sabemos que tem hóspede na sua casa, tira eles aqui para fora, nós queremos a mulher, nós queremos possuí-la. E ele dizia assim: não faça isso, tome a minha filha, pode tomar a minha filha. Esse episódio parece até o episódio de Ló, né? Não, nós não queremos, nós queremos essa mulher estrangeira, nós queremos possuí-la. E aqueles homens batendo na porta e quase invadindo aquela casa, o marido então, levita, ele libera a mulher. Aqueles homens abusaram da mulher a noite inteira. Eles abusaram da mulher.
acabaram com a mulher, fizeram covardia com aquela mulher, molestaram o corpo daquela mulher. Quando foi na manhã seguinte, aquela mulher estava ali, estirada no chão, na porta da casa daquele senhor, morta, porque ela foi abusada, molestada a noite toda. O seu marido então coloca ela sobre os seus ombros, leva de volta para a sua terra natal, para a sua casa, e ali ele pega uma espécie de cutelo, e ele corta a mulher em 12 pedaços, e ele envia cada pedaço do corpo da sua mulher que foi molestada para as 12 tribos de Israel, para dizer o quê? Olha aí como é que o povo está como animais, olha como é que o povo está fazendo o que quer. Por quê? Por que ele fez isso? A mulher estava morta. Ele queria mostrar que tinha que ter autoridade, que tinha que ter segurança, porque a imoralidade tinha tomado aquele lugar, aquelas regiões. Por quê? Porque não tinha leis, o povo não seguia leis, o povo não seguia regras. Ninguém quer seguir leis, ninguém quer seguir normas, entenda isso. Teve um estudo em 1930, aconteceu um conselho de ciências sociais, e eles fizeram esse estudo dizendo o seguinte, tanto na psicologia, tanto na sociologia, onde que estuda as questões sociais, eles chegaram a uma conclusão que se o homem tirarem as leis que regem um país, tirar essas leis, eles chegaram à conclusão que os homens, o ser humano, o indivíduo, ele chega a se tornar insaciável, porque não existe regra. Ele se torna autodestruidor, se não houver regras, se não haver normas. O homem, ele se destrói. Quer ver um exemplo? Libera um supermercado e diz assim, está tudo liberado. Eles vão entrar, vão saquear tudo, quebrar tudo, vão bater um no outro, vão se matar. Você já viu essa cena? Já viu quando um país está em guerra? Quando um país ele está passando por uma situação, lembra das enchentes que teve no Rio Grande do Sul? No meio de tantas vítimas, de tantas fatalidades, de tantas pessoas sofrendo, existe pessoas que estavam roubando, saqueando as lojas. Esse estudo existe. Se não existe leis nem regras, o homem ele faz o que quer, ele se destrói, ele volta, ele regrede, ele regride. Entenda que se você não observa as leis de Deus, os estatutos de Deus, é a mesma coisa. Se você não seguir o padrão de Deus, você acaba quebrando as regras de Deus, as normas de Deus. E nós sabemos que as regras, elas exigem de nós o quê? Um preço. Porque não é fácil andar dentro da lei, não é fácil andar dentro das normas. Requer muito o quê? Exige muito o quê? Um preço. Isso gera dor, sofrimento, isso gera renúncia. Um exemplo que nós podemos dar é o que está acontecendo. Você acha que um atleta olímpico, para chegar lá na França, você acha que foi fácil? Não. Ele teve que se adequar a regras. Ele teve que renunciar a muitas coisas na vida. Ele teve que perder peso. Ele teve que perder festas, noitadas.
Ele teve que perder momentos com família, ele teve que renunciar várias situações, ele teve que renunciar ao lazer, às comidas. Para quê? Para ganhar medalhas, para ganhar prêmios. Você tem ideia o quanto os atletas treinam? Teve casos ali de pessoas que o pai morreu. No caso da jovem brasileira, e ela estava lá. Ela deixou de vir para o Brasil para continuar disputando as Olimpíadas. Pessoas que renunciaram tudo aqui no Brasil para poder estar lá disputando, para poder ganhar medalha. Pessoas que treinaram 4 anos sem parar da vida para chegar lá em umas horinhas, minutos. Treinou 4 anos. Sabe o que isso quer dizer? Que para toda regra, que para toda lei, que para todo segmento é necessário renúncia. A mesma coisa, o Evangelho de Cristo. Se você não renunciar uma vida, se você não renunciar os prazeres do mundo, se você não renunciar, você não verá aquilo que está te esperando, o troféu, a medalha, a coroa da vida. Para nós conquistarmos e ser coroados, estar no pódio, ser o primeiro lugar, é necessário haver o quê? Renúncias. Tem pessoas que querem ser o primeiro lugar, quer ser o segundo lugar no pódio, até o terceiro lugar, medalha de ouro, medalha de prata, de bronze, mas a pessoa, ela não quer viver uma vida de regras, ela quer viver a vida de qualquer jeito. Entenda uma coisa, não tem como você viver Cristo, não tem como você viver uma vida cristã, se você não carregar os fardos junto com você. Jesus vai dizer: cada um carregue a sua cruz. Aí é moleza demais. Eu não quero viver perseguição, eu quero ser cristão, mas eu não quero ter luta, eu não quero viver luta, eu não quero carregar fardos, eu não quero ter dificuldade. Quem mentiu para você dizendo que você vai ser cristão, que você vai ser só vitorioso, mentiu. Criam campanhas, criam situações. Olha, se você fizer isso, você vai ser vitorioso. Se você fizer aquilo, vai ser isso. Mentira. Tudo tem preço. Quer ser vitorioso? Paga o preço. Quer conquistar? Pague o preço. Lute. Renuncie. Jesus disse: renuncie a si mesmo. Carregue a sua cruz. Tome a sua cruz. Não, eu não quero viver sofrimento, eu não quero sofrer, eu não quero passar por luta, mas eu quero ser vitorioso, eu quero chegar no primeiro lugar. Não tem como. Jesus, ele disse: você vai ter aflições no mundo, mas tenha ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. É impossível alguém seguir Cristo, alguém chegar na vida eterna, alguém ser coroado com a coroa de justiça e não ter passado nenhuma provação nessa vida, nenhuma luta nessa vida, nenhum obstáculo nessa vida. É impossível. Paulo, ele fala de um atleta que ele vai correr estádios. Para quê? Para receber uma coroa de louros que vai se desfazer. Mas você vai percorrer estádios para a coroa de vitória, de justiça, uma coroa incorruptível, uma coroa para toda a vida eterna. Não quer renúncia? É muito fácil se acomodar no sofá da sua casa e esperar Jesus voltar, mas ninguém quer renúncia, ninguém quer luta. O Evangelho tem as suas regras. Paulo vai dizer aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10, vamos lá. 2 aos Coríntios 12, 10.
Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, então eu sou. O que ele está dizendo aqui? Eu sinto prazer nas fraquezas, injúrias, necessidades, perseguições, angústia, por amor de Cristo. Ei, tem que ser por amor de Jesus. Você tem que fazer, você tem que ser um que se milita, um atleta que faz por amor a Cristo. Você não está correndo em vão, você está correndo por conta de uma coroa. Você está correndo por conta de algo que vai ser para a eternidade. Você não está correndo por algo que vai ser desfeito daqui a alguns anos ou algumas horas, mas você está correndo para algo, por algo que vai ser para toda a vida eterna. As pessoas não querem correr, as pessoas não querem lutar. Paulo está dizendo: eu tenho prazer de tudo isso, de sofrer injúrias, de ficar fraco, de sofrer perseguições, de passar por necessidades, de passar por angústias. Ah, pastor, mas eu não quero passar angústia por Jesus. Ah, eu não quero viver sofrimento por Jesus. Então você está no lugar errado. Porque Jesus, ele disse que nós iríamos passar por tudo isso, mas no final nós teríamos uma coroa da vida, vida eterna, salvação. Quem perseverar até o fim, esses herdarão o reino. O Evangelho tem regras. Paulo vai dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Tem pessoas que elas falam assim: eu vou seguir o meu próprio destino, o meu próprio caminho, do meu próprio jeito. Eu vou gastar o meu dinheiro do meu jeito, da minha forma. Eu vou viver a minha vida do meu jeito, com as minhas regras, minha vida, minhas regras. Está errado. Um time não pode jogar fora das linhas. Um time, uma equipe tem que jogar dentro. Uma equipe tem que jogar junto. Se a equipe jogar errado, a equipe toda perde. Se você quer jogar fora da palavra de Deus, a nossa vida é como se fosse uma corrida, é como se fosse um jogo. Não dá para você burlar as leis, as regras. Não dá para você jogar fora das 4 linhas. Se você não seguir de acordo com o que está aqui, você vai jogar errado. Eu vou só lembrar aqui, lá em Josué capítulo 1 e versículo de número 8. Olha o que diz aqui. Coloca uma versão para tudo, uma versão de hoje, atualizada. Josué capítulo 1, versículo de número 8. Olha o que o Senhor vai dizer: não se aparte da tua boca o livro, essa aí, fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro de dia e de noite, e se fosse para viver de acordo com tudo o que está escrito nele, se fizer isso, tudo lhe correrá bem, e você terá o quê? O que está falando aqui? O Senhor está dizendo para Josué: Josué, se você estudar esse livro de dia e de noite, se esforçar, viver de acordo com tudo o que está escrito no livro, normas, regras, leis, você vai ser bem sucedido. Saiu dessas normas, dessas regras, dessas leis, você vai ser penalizado.
você vai ser punido. Não é do jeito que você quer, não é da forma que você quer viver. Tem crente que quer viver do jeito que ele quer, da forma que ele quer, gastar o dinheiro do jeito que quer, servir a Deus do jeito que quer. Deus, ele não aceita. Se você não é escravo de Cristo, seguindo as normas, as regras, as leis de Cristo, então você está fazendo o contrário. Você está fazendo a vontade do diabo. Porque não tem como você servir dois senhores. Ou você serve um ou serve o outro. Se você não segue essas regras, essas leis de Cristo, se você não é escravo, não é servo do Senhor Jesus, e não segue a lei dele, não segue a palavra dele, não segue o estatuto, como ele disse ali a Josué, então você está fazendo a vontade de quem? De Deus não é. Porque a vontade de Deus, ela é perfeita, ela é boa, é agradável. Você tem que seguir esta palavra, você tem que seguir essas regras. Em 1 Pedro, no capítulo de número 4 e versículo de número 2, olha o que Pedro, ele vai dizer. Então, de agora em diante, vivam o resto da sua vida aqui na terra de acordo com a vontade de quem? E não se deixem dominar pelas paixões humanas, pelas paixões do mundo. Tem gente que é levada pelas coisas dessa vida. Tem gente que é levada pelas paixões mundanas. Tem gente que é conduzido pelas vaidades dessa vida. Ela não faz a vontade de Deus, ela não obedece à vontade de Deus. Uma liberdade sem lei degrada os mandamentos de Deus, amados. Você pode até ser uma pessoa piedosa, chorar na hora do louvor, jejuar, orar, fazer caridade para as pessoas, dizendo que ama o seu irmão, dizendo que ama a Deus, faz o bem, mas se você não é obediente ao Senhor, nada disso adianta, você não é piedoso. Ser piedoso é ser obediente. Ser piedoso é você seguir dentro da regra, é você seguir as leis. Ser piedoso é você fazer a vontade de Deus, antes agradar a Deus do que agradar os homens. Viver uma vida piedosa é isso, é viver uma vida de obediência, sem negligenciar os mandamentos. Por que que existem cristãos fracos e fortes no nosso meio? Pode reparar. Porque quem é forte segue dentro da lei, procura andar dentro da palavra. Quem está entendendo isso aqui? Mas quem não anda dentro da palavra, quem não anda dentro das escrituras, vai ser fraco. Por quê? Porque não ora, porque não jejua, porque não lê Bíblia, porque não vem no culto. Ah não, vou cultuar aqui do meu jeito, aqui em casa, vou ficar aqui. Está errado. O Senhor te chamou para você seguir o que está na lei, fazer a vontade do Senhor. As coisas não podem ser da forma como você quer, do jeito como você quer. Entenda isso. Tudo existe leis. Você vai na tua empresa, no trabalho, no seu trabalho tem leis, tem normas. Você vai fazer uma prova de concurso público, tem leis, tem normas. Todo lugar tem leis, todo lugar tem normas. Não dá para fazer as coisas de qualquer jeito, de qualquer forma. Existe, o universo que é regido por leis. Por exemplo, existem 3 leis de Newton.
Essas 3 leis de Newton é uma das primeiras leis de Newton é a lei gravitacional. Depois tem a lei da reação, da ação e reação. Depois existe a lei inércia, é a lei de Newton, um físico. Existem leis da física, não tem como você burlar. Ele foi lá, estudou, descobriu que 2 corpos não podem estar no mesmo lugar. Quer ver um exemplo? Enche um copo com água e enche ele depois de refrigerante. O que vai acontecer? Vai transbordar. Tem como você mudar isso? Tem como você burlar a lei? Não. Por quê? Porque existe uma física ali, uma lei. Se você encher aquele copo com água, com outra substância, com outro líquido, vai transbordar, vai derramar. Não tem como burlar. A mesma coisa é a lei de Deus, é os mandamentos. Não tem como você falar assim: ah, eu vou burlar a Deus aqui, vou enganar e tudo vai ficar bem. Não tem como. O melhor exemplo disso, para essas coisas de Deus, as leis de Deus, uma figura foi Sansão. Eu não falei aqui no início, Sansão, e nós vamos falar agora. Sansão, ele nasceu para se tornar um herói. Sansão nasceu para se tornar o protetor do seu povo, da sua nação, um dos juízes. Mas o que Sansão vai fazer? Ele vai violar as leis do Senhor. Sansão, ele vai quebrar as normas, e toda lei quando ela é quebrada, e toda norma quando ela é quebrada, sabe o que acontece? Você vai sofrer com consequências. Tudo que o homem plantar, ele vai o quê? Colher. Nessa vida, tudo que você planta, você colhe, seja bom ou ruim. Sansão, quem foi Sansão? Sansão foi um dos juízes israelitas. Ele era da tribo de Dan. A sua mãe era uma mulher estéril, não podia gerar filhos, até que um anjo do Senhor aparece para ela e fala: ó, você vai ter um filho, e esse filho vai ser aquele que vai guardar o povo, e ele vai ser nazireu, voto de nazireado. Olha o que diz aqui no capítulo 13 de Juízes, e versículo de número 2. Juízes capítulo 13, versículo 2. Havia um homem chamado Manoá, que era da cidade de Zorá, que pertencia à tribo de Dan, e sua mulher não podia ter filhos. O anjo do Senhor apareceu a ela e disse: você não podia ter filhos, e por isso nunca foi mãe, mas agora você ficará grávida e terá um filho. Não tome vinho, nem cerveja, e nem coma nenhuma comida proibida, porque você ficará grávida e dará à luz um filho. Não corte nunca o cabelo dele, pois ele será consagrado a Deus como nazireu, desde o dia do seu nascimento. Ele vai começar a livrar o povo de Israel do poder dos filisteus. O anjo começa a falar todas essas regras. Ele vai ser nazireu. Só que para ser nazireu, o que era nazireu? Ele foi consagrado a Deus, ele foi separado por Deus. Diga glória a Deus. E existe 4 princípios para ser nazireu. O nazireu, ele não podia ter contato com bebida alcoólica, nenhum tipo de bebida alcoólica, principalmente derivado da uva. Ele não podia. Olha o que diz aqui em Números, capítulo 6,
versículo 2. Números 6, 2. Eu vou mostrar, entenda que o nazireu não podia ter contato com bebida alcoólica. E aí eu vou mostrar agora dentro das regras, dentro das normas. Números, todo mundo sabe que é o livro o quê? Das leis. O livro mosaico, as leis mosaicas de Moisés, as normas, os estatutos. Olha o que diz aqui: fale com os israelitas e diga o seguinte: qualquer homem ou mulher que fizer uma promessa especial de ser nazireu e dedicar-se ao serviço do Senhor Deus, está vendo? Que o nazireu ele é dedicado ao serviço de Deus. Verso 4, verso 3: não deverás beber vinho, nem cerveja, não deverás beber nenhum tipo de vinho, nem qualquer outra bebida feita de suco de uvas, não comerá uvas frescas, nem passas. O nazireu, ele não podia ter contato com isso. Entenda isso aqui. Primeiro princípio, bebida alcoólica, você viu? Segundo princípio, ele não podia comer nada que vinha de parreiras de uva. Nada, nem passas, nem com cascas, nem com semente. O nazireu não comerá nada que vem das parreiras, nem mesmo da semente ou das cascas das uvas. Terceiro princípio, ele não podia cortar os cabelos, nem barba. Olha aí no versículo 5: durante todo o tempo do seu voto, nazireu não deverá cortar o cabelo, nem fazer a barba. Pastor Tiago, o senhor é nazireu? Não. Não desse jeito. Todos nós somos nazireu de Cristo. O que é um nazireu? Separado por Deus, consagrado a Deus. Você é um nazireu de Deus, você é consagrado para Deus. E o que nos faz nazireu? É a nossa fé em Cristo Jesus. Não podia ter contato, cortar cabelo, barba, até acabar o tempo que ele separou para se dedicar ao serviço de Deus. Ele se dedicará somente ao Senhor e deixará crescer completamente o cabelo. E o quarto e último princípio: não poderia tocar em cadáveres, quem está morto. Olha o que fala aí no versículo de número 6. O seu cabelo é um sinal da sua dedicação ao serviço de Deus. Por isso ele não deve se tornar impuro chegando perto de algum morto, mesmo que seja o corpo de seu pai, ou da sua mãe, ou do seu irmão, ou da sua irmã. Então esse aqui é os 4 princípios do nazireu: não ter contato com bebida alcoólica, nem comer nada que vem das uvas, não cortar o cabelo, nem fazer a barba, e nem ter contato com nenhum morto. Isso é o que? Regras, normas, padrões a ser seguidos. Só que nós entendemos que Sansão vai quebrar essas regras. Sansão, que era herói do povo, ele vai começar a deixar a ética, o padrão, os princípios. Amado, nós estamos falando de uma coisa que é sério. A pessoa que não quer servir Jesus, seguir o Evangelho, ela quebra. Ela diz assim: eu vou fazer do meu jeito, eu vou servir Deus do meu jeito, da minha forma. Eu vou na igreja no dia que eu quero, eu vou decidir fazer as coisas da forma que eu quero, eu vou ler a Bíblia quando eu quero, como eu posso, eu oro quando eu quero. Não é quando você quer. Você precisa seguir, você precisa obedecer. Existem regras. Você acha que se você sair da presença do Senhor e ir para o mundo, o diabo ele te destrói, ele acaba com a tua vida?
Uma vez Jesus estava ali com Pedro, e Jesus revela para Pedro: Pedro, Satanás te ciranda, ele quer te destruir, só que eu não permito, Pedro, eu não permito. A palavra diz que Satanás, ele fica bramando como um leão, esperando o momento certo para tragar a presa, para devorar. Você acha que você consegue contra o diabo sozinho? Não. Mas por que o diabo não pode contra a nossa vida? Porque nós estamos blindados, protegidos pelo poder de Deus. Só por isso. Enquanto nós estamos dentro das regras, das leis de Deus, nós estamos blindados, nós estamos guardados, nós estamos seguros. Saiu debaixo dessa cobertura, meu amigo, o diabo, ele vai te detonar. Se você pisar em falso lá fora, voltar para o mundo, é 7 espíritos piores, é sério. E o diabo, ele não está brincando. O diabo, ele não brinca. Sansão, então, ele vai quebrar os padrões. Ele tinha ali uma cosmovisão. O que é cosmovisão? Ele tinha uma visão panorâmica de tudo. Deus mostrou tudo para Sansão, mas mesmo assim ele não quis obedecer às regras. Juízes capítulo 14, versículo 1, vamos lá. Sansão desceu até a cidade de Tina, e ali viu uma moça filisteia. Verso 2: voltou para casa e disse ao seu pai e à sua mãe: eu vi em Tina uma jovem filisteia, peçam essa moça para mim, porque eu quero casar com ela. Primeira coisa, Sansão, ele está quebrando a primeira regra, a regra da aliança. Por que a regra da aliança? Ele não podia tomar uma mulher de outro povo, de outra nação. Mas ele está fazendo o quê? A minha vida, as minhas regras. O que Sansão era? Nazireu. O que era Nazireu? Separado por Deus, consagrado ao serviço de Deus, servo de Deus. Ele foi levantado para proteger o seu povo, a sua nação. Quem está entendendo isso aqui? Mas o que ele está fazendo? Se desviando das leis de Deus. Ele está seguindo a sua própria vida, as suas próprias leis, as suas próprias regras. Em Deuteronômio, no capítulo 7 e versículo 1, Deuteronômio 7, versículo 1, diz o seguinte: Moisés disse para o povo: o Senhor nosso Deus fará com que vocês entrem na terra que vão possuir, e Ele mesmo expulsará os povos que vocês enfrentarem. Conforme vocês forem avançando, Deus derrotará 7 povos que são mais numerosos e mais poderosos do que vocês. São eles os heteus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus, os jebuseus. Verso 2: o Senhor entregará esses povos nas suas mãos, e vocês as atacarão e destruirão completamente. Não façam nenhum acordo de paz com eles e nem tenham pena deles. Versículo 3: não casem com essa gente, nem vocês, nem seus filhos, nem suas filhas. Versículo 4: pois esses povos farão com que os seus filhos rejeitem a Deus e adorem outros deuses.
aí o Senhor Deus ficará irado com vocês e os destruirá de uma vez. Presta atenção. Quer casar? Você é cristão? Você tem que casar com uma mulher que é cristã. Cristão também. Ah, pastor, eu vi um rapaz bonito lá no mundo. Ah, eu vi uma moça linda lá fora. Você vai ter problema. Vai ter problema. Porque hoje em dia namorar até um cristão é difícil. Imagina quem está lá fora, vivendo uma vida sem regra, vivendo uma vida sem lei, vivendo uma vida longe dos estatutos de Deus. Sansão olha para uma mulher e ele deseja aquela mulher. Ele diz para os seus pais: eu quero casar com ela. Ele quebra a primeira regra. Qual que era a primeira regra? Fazer aliança com outros povos. Por que não podia fazer? Porque certamente essa mulher ia induzir Sansão a adorar os seus deuses. O próprio Deus disse. Segunda regra que Sansão ele vai quebrar lá em Juízes 14, versículo 3. Olha a segunda regra. Mas o seu pai e a sua mãe responderam: por que é que você foi procurar a mulher no meio dos filisteus? Aquela gente que não pratica a circuncisão? Será que você não podia achar uma mulher no meio dos nossos parentes ou entre o nosso povo? Mas Sansão disse ao seu pai: é aquela moça que eu quero e dela que eu gosto. Ó, pai, mãe, eu gosto daquela mulher ali. E pronto, acabou. Eu vou me casar com ela. Eu gosto daquele homem ali. E pronto, acabou. Eu vou me casar com ele. O que ele está fazendo aqui? Quebrando a segunda regra. Regra familiar. O que ele está fazendo? Desobedecendo pai e mãe. O filho que desobedece pai e mãe, os dias dele na terra não vai ser prolongado. Quando o pai e mãe falar, ouve. Hoje os filhos só falta enfrentar os pais com cinto, bater, xingar. Obedeça ao pai e à mãe, filho. É lei. Em Êxodo 20, versículo 12, tem regra para isso, tem norma. Olha o que está escrito: respeite o seu pai e a sua mãe, para que você viva muito tempo na terra que estou lhe dando. Sansão simplesmente falou: pai, mãe, eu quero aquela mulher ali, pronto, acabou, não quero saber. Por que muitos casamentos não dão certo? Porque tem filho que passa por cima do pai e da mãe e fala assim: eu vou casar, é aquele homem que eu quero. Às vezes vai lá, casa com um camarada que gosta de ficar na rua bebendo cerveja, usando droga. A mulher acha bonito, que o cara é bonito, que ele gosta de andar de moto e que casa. Aí depois vai lá sofrer com aquele cara dentro de casa. No início é lindo. Aí vem aquela moça, fica lá, é da igreja, né? O rapaz, mas a moça é do mundo, gosta de usar roupas indecentes, decotadas, gosta de ir para as festas, para as baladas, e fica indo ali e fala: não, mãe, ela é assim, ela é jovem, nós nos entendemos. Depois você vai ter um problema no teu casamento, uma mulher que te trai. Por quê? Porque você desobedeceu o seu pai, a sua mãe. Tem um marido que desobedece a Deus.
Tem uma esposa que desobedece a Deus, não quer seguir regras. Sansão então quebra a regra familiar. Terceira regra que Sansão ele vai quebrar, a regra religiosa, lá em Juízes 14, versículo 5. Olha o que está escrito aqui. Sansão desceu com seus pais até a cidade de Tina. Quando estavam passando pelas plantações de uva de Tina, um leão novo veio rugindo para cima dele. Mas o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte com as suas próprias mãos. Sansão despedaçou o leão como se fosse um cabrito, porém não contou nem o seu pai nem a sua mãe o que havia feito. Ele não vai contar nada. Agora ele vai quebrar um princípio religioso. Ele não podia quebrar isso. Ele não podia quebrar as regras. Ele não podia quebrar o voto de nazereado dele. O que ele vai fazer? Olha o que ele faz, verso 7. Então ele foi conversar com a moça e gostou dela. Versículo 8. Poucos dias depois Sansão voltou lá para casa, para casar com ela. Saiu da estrada, olha aqui. Ele estava voltando para casa. Ele saiu do caminho, saiu da estrada para dar uma olhada no leão que havia matado. E ficou espantado ao ver um enxame de abelhas e mel dentro do corpo do animal morto. Aí o que ele fez? Então tirou o mel com as suas mãos, saiu comendo. Foi até onde estava o seu pai e a sua mãe e lhe deu um pouco. E eles comeram, porém Sansão não lhes contou que havia tirado o mel do corpo do cadáver, do leão morto. O que ele está fazendo aqui? Ele quebrou a terceira regra. Ele se aproximou de um cadáver. Lembra o que estava escrito, o voto nazereado? Não podia beber bebida alcoólica, comer uvas, cortar o cabelo e nem chegar perto de ninguém que estivesse o quê? Morto. Ele chegou perto do bicho morto, do leão. Ele saiu do caminho dele para ir lá. Tem pessoas que estão desviando do caminho do Senhor, abandonando as leis, os estatutos para olhar o que não deve. Vou só dar uma olhadinha ali no mundo, só vou dar uma espiadinha. Essa espiadinha pode sair caro. Sansão agora ele vai quebrar a quarta regra. Entenda isso aqui antes da quarta regra. Tem pessoas que falam assim: não, é só eu não vou precisar ir para a igreja. Para quê? Eu posso buscar Deus aqui de casa. Eu posso servir a Deus daqui. Eu não preciso ir lá na igreja. Eu não preciso ir lá para servir Jesus. Não. Eu não preciso estar dentro de uma igreja. Mas olha o que a palavra diz em Hebreus 10, 25. Olha o que diz aqui. Hebreus 10, 25. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Olha o que o escritor está dizendo. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas. Vou assistir a reunião aqui pelo telefone, em casa, quietinho. Está errado. Ele diz: pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está o quê? Está chegando. Não, vou ficar em casa. Está chegando um dia. O diabo quer isso. Você está vendo as coisas acontecer. Deus está mostrando para você os sinais. O Senhor está dizendo: anda na lei. Josué, anda na lei. Josué, estuda de dia e de noite, Josué.
Josué, não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Josué, se você fizer assim, você vai ser bem sucedido, você vai ter sucesso. Amados, a coisa é séria. Não dá para burlar, não dá para negligenciar. Nós estamos vivendo os últimos momentos. Tem que congregar. Lucas 16:15. Olha o que está escrito em Lucas 16:15. Jesus estava ali pregando, ele falou para os fariseus o seguinte. Então Jesus disse a eles, para os fariseus: para as pessoas vocês parecem bons, mas Deus conhece o coração de vocês. Pois aquilo que as pessoas acham que vale muito, não vale nada para Deus. Você está achando que você está fazendo alguma coisa que está agradando a Deus? Vivendo a vida do seu jeito, da sua forma, com as suas leis? Você não agrada a Deus. Se você está vivendo a vida do jeito do mundo, você não quer saber de cultuar a Deus, não quer saber de vir na igreja, não participa dos estudos bíblicos, você não tem compromisso de oração. Eu oro em casa. Se a pessoa não tem coragem nem de vir para a igreja, você acha que ela vai orar em casa? Você acha que ela vai ler Bíblia em casa, jejuar em casa? Duvido. Ela não tem força nem para vir para a igreja, também não tem força para poder fazer nada disso. Quem está comigo aqui entendendo? Sansão vai quebrar a quarta regra. E a quarta regra é o quê? Bebida. Sansão, ele vai entrar na cachaça, na bebedeira. Olha o que diz aqui em Juízes 14:10. O pai de Sansão foi à casa da moça e Sansão deu o quê? Ele deu o quê? Um banquete ali, como era o costume dos moços. Que moços eram esses? Os filisteus. Verso 11. Quando os filisteus o viram, trouxeram 30 rapazes para festejar com ele. Os filisteus eram o que de Sansão, gente? Era amigo? O que os filisteus eram de Sansão? Inimigo. Sansão nasceu para proteger o povo de Israel de quem? Dos filisteus. Quem é a representação dos filisteus aqui? O diabo, o mundo. Sabe o que Sansão está fazendo? Ele está festejando com o mundo. Ele foi para a casa da esposa dele, era o casamento dele, e está dando um banquete arregado de muita bebida, de muito álcool, de muita cerveja, de muito vinho, muita caipirinha, e está todo mundo lá manguaçando, bebendo. E o pior, ele está na roda dos escarnecedores, dos seus inimigos, e está achando lindo, bebendo. Ele quebra a quarta regra. E quando ele quebra essa quarta regra, olha o que diz lá em Timóteo 3,15, presta atenção nisso aqui. 1 Timóteo 3,15. Mas se eu demorar, esta carta vai lhe dizer como devemos agir na família de Deus, que é a igreja de Deus vivo, a qual é a coluna e o alicerce da verdade. Verso 16. Vê 2 Timóteo 3,15. Deixa eu ver se é a segunda mesmo. 3,15. É isso mesmo, é a segunda. Desde menino você conhece as escrituras sagradas, as quais lhe podem dar sabedoria que leva à salvação por meio de fé em Cristo Jesus.
Versículo 16. Pois toda escritura sagrada é inspirada por Deus, é útil para ensinar a verdade e condena o quê? O erro, corrige as faltas e ensina a maneira certa de quê? De viver. O que Sansão está fazendo? Eu não vou seguir as escrituras, eu vou fazer do jeito que eu quero. Esse aqui é o meu jeito de viver. Salmos capítulo 1, versículo 1. Olha o que o salmista diz: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, dos ímpios, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Tiago 4,4. Olha o que Tiago vai dizer: gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo. O que Sansão está fazendo? Se tornando inimigo de Deus. Ele quebra as 4 regras. Ele está burlando a lei. Ele nasceu para ser separado. Ele nasceu para ser um nazireu, consagrado ao serviço de Deus. Mas ele não quer saber. Ele não quer saber ele não quer ser mais de Deus. Eu quero fazer do meu jeito. Ele está quebrando. 1 João 2,16. Nada que é deste mundo vem do Pai, vem de Deus. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem de quem? Do Pai, mas vem da onde? Do mundo. Sansão, ele abriu mão de tudo. Ele violou as 4 leis, as 4 regras. E quando você viola as regras, o que acontece? Você é punido. Tudo que o homem plantar, ele vai. Amados, não brinque. Tudo que eu plantar, seja bom ou ruim, eu vou colher. Tudo que você plantar, seja bom ou ruim, você vai colher. Não dá para brincar. Não dá para levar a vida de qualquer forma, de qualquer maneira. Sansão agora vai colher tudo que ele fez. Em Juízes 16:1, olha o que diz. Você percebeu que um abismo chama o outro? Sansão arrumou uma mulher estrangeira, desobedeceu o pai e a mãe, caiu na bebedeira, abandonou a fé dele, quebrou a regra da sua religião, da sua fé. E agora olha o que ele vai fazer, casado. Dali Sansão foi até uma cidade de Gaza, e lá viu o quê? Uma prostituta. E ele teve o quê? Relação com ela. Ele era casado, não era? A gente não acabou de falar aqui? Ele está traindo a sua esposa. Piorou. Primeiro que ele nem era para casar com uma mulher estrangeira, já era ruim. Agora ele trai a esposa. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês faz parte do corpo de Cristo? Será que eu vou pegar uma parte do corpo de Cristo e fazer com que ela seja parte do corpo de uma prostituta? É claro que não.
Verso 16. Ou será que vocês não sabem que o homem que se une com uma prostituta se torna só uma pessoa com ela? Torna uma só pessoa com ela. As escrituras sagradas afirmam: os dois se tornam uma só. Olha o verso 17. Porém, quem se une com o Senhor se torna espiritualmente uma só pessoa com Ele. Glorifica o nome do Senhor. Uma só pessoa com Jesus. Sansão, ele está descendo ladeira abaixo. Olha a consequência acontecendo. Juízes capítulo 15, versículo 20. Sansão, ele não vai ser coroado, ele não vai receber medalhas. Sabe por quê? Porque Sansão, a carreira de Sansão. Sansão governou o povo de Israel 20 anos, na época com que os filisteus dominavam aquela terra. Sansão vai reinar por muito pouco. Em Juízes 16:6, Sansão, ele vai cair no laço. Olha Juízes 16:6. Então Dalila pediu a Sansão: por favor, me conte o segredo da sua força. Se alguém quiser amarrar você e deixar sem defesa, o que é que ele deve fazer? Dalila vai lá e começa no Sansão. Me fala o segredo da tua força, Sansãozinho. Era uma prostituta. E ele vai falar assim, versículo 7. Sansão respondeu: se me amarrarem com 7 cordas de arco novas, que ainda não se secaram, eu ficarei fraco e serei como qualquer um. Eu vou ser como qualquer um. Versículo 8. Aí os governadores dos filisteus trouxeram para Dalila 7 cordas de arco novas, que ainda não estavam secas, e ela amarrou Sansão. Verso 9. Dalila havia deixado alguns homens escondidos, esperando no outro quarto. Então gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. E ele arrebentou as cordas de arco como se fossem fios de linha queimada. Assim eles continuaram sem saber qual era o segredo da força de Sansão. Aí Sansão fez assim, eu vou brincar com ela. Se você me amarrar assim, eu perco a minha força. Ele vai falar isso 3 vezes. Não, se você fazer isso aqui, eu perco a minha força. Aí ela dizia: pô, Sansão, é mentira. Ela mandava os homens entrar, Sansão arrebentava as cordas, batia nos homens. Ela falou: não é isso, você está mentindo. Quando chega na 3ª vez: Sansão, você é mentiroso, você nunca me fala a verdade. Fala a verdade para mim, Sansão. Olha o que versículo 11, deixa eu ver se é o 11. Veio o 12. Já quero ir para a parte. Vai. O 13. 13. Então ela disse, pode ser. Então ela disse, o 15: por que você diz que me ama? Que me ama, se isso não é verdade? Você me fez boba 3 vezes.
e até agora não me contou porque é tão forte. Ele fica brincando com ela: faz isso, você vai descobrir minha força. E ela ia lá, fez a primeira vez, aí ela chamava os homens, que ela tinha combinado com os homens, aí os homens vinham e nada. Sansão arrebentava as cordas. Aí depois amarrou de novo, ele arrebentava as cordas. Depois amarrou o cabelo dele, ele arrebentava as cordas. Sansão, você está me fazendo de boba. O diabo é assim. O diabo é sujo. Versículo 16. E ela continuou a perguntar isso todo o quê? O diabo ele vem só um dia? Não. Todo dia ele vai lá botar desânimo. Todo dia ele vai lá e falar: que isso? Para que ir na igreja? Me mostra, qual que é o teu poder? Ele vai te desanimando. Ele vai minando a tua fé. E ele vai indo todo dia. Ele vai te deixando fraco. 17. Aí o Sansão viu que ela estava já falando demais. Ele acabou o quê? Contando. Ele vai contar a verdade. Os meus cabelos nunca foram cortados, disse ele. Eu fui dedicado a Deus como nazireu, desde que nasci. Se o meu cabelo for cortado, perderei a minha força e ficarei fraco e serei como qualquer um. O diabo vai indo, vai indo, vai indo, até você cair na armadilha dele. Um dia você não vem na igreja, outro dia você não participa do culto, depois você não participa do louvor, depois você está achando a pregação chata, depois você não ora mais, depois você não jejua mais, depois você está tomando cerveja na esquina, está andando com os amigos, os falsos amigos, está se prostituindo, e só está indo para o buraco, desviou, quebrou as regras de Deus, quebrou os estatutos, não tem mais força para se levantar, e para se levantar de novo vai ser luta. Sansão ele conta, verso 18, quando Dalila percebeu que ele tinha dito a verdade, mandou o seguinte recado aos governadores filisteus: voltem de novo, agora ele me disse a verdade. Então eles vieram e trouxeram o dinheiro. Verso 19, ela fez com que Sansão dormisse no seu colo. Em seguida chamou um homem, e ele cortou as 7 tranças de Sansão. Aí Dalila começou a provocá-lo, mas ele havia perdido o quê? As suas forças. Sansão não tinha mais força. Ele quebrou as regras. Ele não podia contar nada para ninguém. Olha a consequência aqui, verso 20. Ela gritou: Sansão! Os filisteus então chegaram, e ele se levantou e pensou: eu me livrarei como sempre, eu vou me livrar daqui como sempre. O cabelo cortado, ele acorda. Sansão não sabia que o Senhor havia o quê? Abandonado. Às vezes nós vamos deixando Deus de lado, desobedecendo, deixa de orar, deixa de vir na igreja, e o Espírito Santo se retira. O Espírito Santo te deixa. Aí quando o diabo vem, você diz: eu te repreendo, Satanás, eu te repreendo, demônio. E o demônio não obedece. Sabe por quê? Porque você não tem mais o Espírito Santo. E o diabo, ele te detona, ele acaba com a sua vida. Você não tem mais a cobertura espiritual. O melhor exemplo de declínio espiritual é de Sansão. Sansão não foi herói, coisa nenhuma do povo. Sansão foi um desastre. Olha aqui, Sansão é o melhor exemplo, sabe de quê? De desobediência a Deus.
Você está achando que heróis não caem? Olha o Sansão. Nasceu para servir a Deus, olha o fim dele. Começou com uma coisinha, olha aonde que ele já está. Versículo 21. Deus abandona. Os filisteus o pegaram e furaram os seus olhos. Então o levaram para Gaza e o prenderam com correntes de bronze e puseram para trabalhar na prisão, virando um moinho. Sansão agora é escravo e cego. Furaram os 2 olhos dele. Sem Deus, na prisão, com os olhos furados, escravo, pobre, miserável, cego e nu. É assim que são os homens sem Deus, sem Jesus. Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Olha aí, olha o herói de Israel, olha o fim do herói do povo israelita, olha o separado de Deus, o final dele, olha o nazireu, o final dele. É esse fim que você quer para a tua vida? Não, né? Então você tem que entrar dentro das regras. Você precisa andar dentro da linha. Diga glória a Deus. Amado, isso aqui é muito sério. Não dá para brincar com as coisas de Deus. O mundo lá fora, você acha que Satanás ele brinca? Não. Olha o que diz no versículo 29. Eu vou terminar. Coloca o 28. Deus já não estava mais com Sansão. E Sansão orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor meu Deus, peço que lembres de mim, por favor, dá-me força só mais esta vez. Quem está fazendo aqui? Ele está pedindo: Deus, a última vez, vem aqui em mim. Oh Deus, me dá força pela última vez. Eu vou morrer. Só mais uma vez. Deixa que eu dê uma só vez. Me vingue dos filisteus por terem furado os meus olhos. Ele está arrependido aqui? Não. Ele quer vingar. Vingar o quê? Os olhos dele que foi furado. Mas por que foi furado os olhos de Sansão? Porque ele desviou. Ele teve um declínio, a imoralidade, a desobediência. Entenda isso aqui. Mas ele está orando dizendo: só mais uma vez me dá força. Versículo 29. Então agarrou as 2 colunas do meio que sustentava o templo, com a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, jogou todos os seus pesos contra elas. Verso 30. E gritou: que eu morra com os filisteus. E em seguida deu um empurrão com toda a força, e o templo caiu sobre os governadores e todas as outras pessoas. E assim Sansão matou mais gente na sua morte do que durante a sua vida. Versículo 31. Os irmãos de Sansão e toda a sua família foram buscar o seu. Que triste. Ele que era para ser o herói da onde? Da sua família, do seu povo, está sendo agora carregado pelos seus pais. É triste um pai ter que enterrar o seu próprio filho. Sabe por quê? Por que o pai
e a mãe do Sansão está enterrando ele? Êxodo 20, 12. Filhos, obedeçam os seus pais para que vivam e os seus dias prolongam nessa terra. Sabe por que muitos filhos morrem? Por desobediência. Desobediência. Eu perdi um primo meu há 1 mês e meio atrás, 32 anos. Desobediência. Morreu. Tráfico. Desobediência. Esse mundo não tem nada para te oferecer, não. Os irmãos de Sansão enterraram ele. E ele governou, diante do povo de Israel durante quantos anos? 20 anos. 20 anos foi o governo de Sansão. Ele reinou 20 anos. Ele morreu jovem. Nessa noite eu quero que você entenda o seguinte: Sansão perdeu o ministério dele, porque ele olhou para o mundo. Ele quebra as regras de Deus e segue o mundo. Lembra no início da pregação que eu falei do maior futebolista da história, um dos maiores, Maradona? Morreu com 60 anos de idade, com overdose. Poderia viver mais, né? Mas sabe por que não viveu mais? Porque deixou subir a cabeça, a fama, as drogas. O Senhor, Ele tem feito que você, amados, siga essas normas, essas leis. Ele preparou para nós. Não adianta você fazer uma corrida em vão. Você precisa correr para ser coroado pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós estamos numa corrida, e nessa corrida você não pode errar. Nessa corrida você não pode vacilar, porque você precisa chegar no pódio, você precisa chegar no primeiro lugar. Você vê alguém que chega em 4º lugar subir ao pódio? Em 5º? Em 6º? Não. Só sobe quem chega em 1º, 2º e 3º. Só ganha ouro quem chega em 1º. Só ganha prata quem chega em 2º. Só ganha bronze quem chega em 3º. Mas quem chega em 4º, 5º, 6º não ganha nada. Pessoas treinam 4 anos e perdem. Sabe por quê? Porque negligenciou alguma coisa. Por conta de um detalhe perdeu. Só que aí a pessoa treina mais, dedica mais, para daqui a 4 anos ela ganhar. Assim somos nós. Hoje você pode ter errado, falhado, conserta e continua seguindo em diante. Continua andando, porque a coroa da vida está reservada para você para toda a eternidade.